meus alunos do primeiro ano. Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a classificação dos instrumentos musicais, tá? E dentro da classificação dos instrumentos musicais, nós vamos ver as cordas, tá? Mas nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção dos nossos exercícios. O exercício da aula 9, tá? Nós tratamos sobre as cantigas de roda, né? E a primeira pergunta está pedindo o seguinte: a cantiga de roda é ligada à brincadeira de roda ou ao carnaval? O próprio nome já está falando. A cantiga de roda ela é ligada à brincadeira de roda. Quando as pessoas, um grupo de pessoas, né, elas dão as mãos, né, e cantando uma canção apropriada para esse tipo de atividade, elas rodam, tá, e fazem esse tipo de brincadeira. Vamos ver a questão 2. A questão 2 está pedindo o seguinte: a cantiga de roda é usada em brincadeira na qual as crianças cantam e rodam de mãos dadas. Não cantam e nem rodam. Cantam e rodam de mão dada. Essa é a resposta correta, tá? Questão 3. Vamos ver como é que ela tá. As letras das cantigas de roda são fáceis de decorar ou difíceis de decorar? Fáceis de decorar. Por se tratar de uma brincadeira, tá? É uma brincadeira. Essa música é usada para uma brincadeira. E é uma brincadeira em que as crianças, ou até adulto mesmo, né, estão de mão dada um com o outro. O autor dessa música, ele não faz uma música difícil. Porque se ele fizer uma música difícil de decorar, de guardar, a pessoa vai ter que levar um papel. Ela vai levar um papel na hora da brincadeira. Como é que ela vai dar a mão se ela está com a mão ocupada lendo a letra da música? Então, geralmente, como eu falei na aula passada, né, elas são de letras fáceis, com bastante repetições, que é para a pessoa guardar, mesmo memorizar a letra. E isso tem uma função na hora da brincadeira, você já sabe a música, tá joia? Os autores das cantigas de roda são conhecidos ou desconhecidos? O que vocês marcaram? Isso mesmo, desconhecidos. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, numa escola, a professora fez a brincadeira com uma cantiga de roda. Ela vai estar preocupada que os alunos guardem a cantiga e na hora da brincadeira, tá, ela vai usar o canto das crianças na roda, entendeu? Então, isso vai passando a letra da música de um para outro, passa a letra da música de um para outro, até essa música ficar muito conhecida. Por exemplo, Ciranda Cirandinha, né? Quem é o autor da Ciranda Cirandinha? Muita gente já conhece, todo mundo conhece praticamente, mas a gente não sabe a letra do Ciranda Cirandinha, porque a letra vai passando com o tempo, as informações sobre o autor vão deixando de ser repassada, desculpa, até que o autor da letra da música ele cai no desconhecimento total. É isso que acontece com as músicas que são passadas pela tradição, a gente chama de tradição oral, tá? Vai passando de boca em boca e de pessoa para pessoa, tá? Bem, quem colocou desconhecido acertou. Agora a gente vai para a nossa matéria. Olha só, classificação dos instrumentos musicais. Todo instrumento musical ele pertence a um grupo bem grande, que a gente chama família do instrumento, e essa família era separada pelas formas como esses instrumentos produzem o seu efeito musical, o seu efeito sonoro, né? Então, nós temos 4 grupos de instrumentos. Nós temos as cordas, nós temos o sopro, nós temos a percussão e a gente tem a tecla, tá? E hoje nós vamos falar sobre as cordas, tá?
Cada grupo, tá? Cada grupo ele tem o seu representante, tá? Então, da corda, a gente tem o violão, do sopro, a gente tem a flauta, que é o instrumento que a gente toca, né? Da percussão, a gente tem o mais conhecido de todos eles, que é a bateria, e da tecla, a gente tem o piano, tá? Corda. Quando um instrumento ele é classificado como corda? Está aqui. É classificado como instrumento do grupo de corda, todos que para produzir o efeito musical precisamos de praticar alguma ação sobre as suas cordas. Praticar alguma ação. Por quê? Porque as ações que você vai praticar vai depender do instrumento. Por exemplo, como é que você toca um violino? O violino, você pega o violino, coloca ele aqui no ombro, pega aquela pecinha comprida, que é o arco, né, que a gente vê as pessoas deslizarem, e você vai passar aquele arco, friccionar aquele arco sobre as cordas do violino. É uma ação de fricção, você praticou a ação de friccionar o arco sobre as cordas. Né? O violão, como é que você toca um violão? Como é que você tira o som no violão? Você dedilha as cordas do violão, né, com o dedo. Como é que você vai tocar, por exemplo, a harpa com o instrumento? Você belisca as cordas da harpa. Então, cada instrumento tem uma ação. Todos eles são de cordas, né? Mas cada um tem um tipo de ação, tá? No nosso caso aqui, eu coloquei dois exemplos. Eu coloquei o violão, que é dedilhado, você vai dedilhar no violão, ou a guitarra, que você também vai dedilhar. A única diferença é que a guitarra ela tem o som dela aumentado, né? Amplificado, através do dispositivo de usar a eletricidade e ligar ele até uma caixa de som amplificada, para ele ter um som maior, ele tem um som audível, né? Um som que pode se ouvir a grande distância, né? Mas todos dois são dedilhados, tá? Então, relembrando a nossa matéria de hoje, os instrumentos musicais são divididos em 4 grupos: cordas, sopros, percussão ou teclas, tá? É classificado como instrumento do grupo de corda todos que, para a gente produzir o efeito musical, o efeito sonoro, a gente precisa de praticar alguma ação sobre essas cordas. E como exemplo, eu dei para vocês o violão e a guitarra, tá? Bem, a nossa aula termina por aqui. Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.